DI conceitos, que eu sempre trago um conceito para vocês que eu acho que é importante, e principalmente porque eu falo eles nos meus vídeos e às vezes vocês assistem os meus vídeos e não entendem o que eu estou falando. E o conceito de hoje é uma coisa que estou repetindo bastante ultimamente, é o que é inflação acruada no CRIs. Muitas vezes eu estou falando assim, VSLH está com muita inflação acruada. Eu vou, HCTR11 tem inflação acruada, VGIP11 não tem inflação acruada. Eu acabo falando isso nos meus vídeos e às vezes a pessoa não entende literalmente o que é. Vamos lá, os CRIs são créditos imobiliários. Então, se são créditos, alguém empresta dinheiro para alguém. O devedor deve pagar sempre um indexador mais um prêmio, por exemplo, o IPCA mais 6. Então, quer dizer que ele vai pagar o índice IPCA mais um juros de 6. Inclusive, esse IPCA nós chamamos de inflação. Inflação mais 6. Ou correção monetária mais 6% de juros. É isso que a gente fala normalmente. E os pagamentos dos juros normalmente são mensais, nem sempre, mas normalmente são mensais. Porém, o pagamento do indexador ele é sempre feito junto às amortizações. Então, esse indexador, que é o IPCA, ele é pago junto com os pagamentos das amortizações. E, normalmente, essas amortizações não são mensais, a grande maioria é anual, e às vezes, tem um período de carência muito grande. Às vezes, a amortização ela até é mensal, mas o CRI tem uma carência de amortização de 1 ano. Aí, depois que vence essa carência, que começa a pagar inflação mais juros. E enquanto não chega essa amortização, a inflação vai acumulando, a inflação vai acruando. Nesse período que a inflação não é paga, junto com a amortização, ela fica cruada junto ao valor do CRI, ou seja, ela aumenta o valor da dívida do devedor do CRI para com o fundo. Então, o CRI se valoriza. E essa valorização ela gera um lucro contábil para o fundo, mas esse lucro não é lucro caixa. Então, o lucro contábil que tem, ele não pode distribuir, pois não transitou financeiro no caixa. O fundo não recebeu dinheiro. Se ele não recebeu dinheiro, ele não tem como distribuir. Ele até existem algumas brechas que pode distribuir. Por exemplo, existem alguns fundos imobiliários que distribuem esse lucro contábil, já contando que vai receber esse lucro, utilizando o financeiro de outro ativo, ou um financeiro que está lá dentro de outro ativo, ou que veio de uma emissão, ou que veio de algum outro lugar, ele pega esse lucro contábil e distribui. Mas isso foi o problema que gerou com o MXRF11 e a CVM. Exatamente esse problema. O MXRF11 tinha lucro contábil e distribuiu isso como financeiro. Com financeiro, usando financeiro de emissão, financeiro de venda de algum CRI, financeiro que não era lucro caixa, ele distribuiu a mais do que o lucro caixa, porque ele tinha lucro contábil. E alguns fundos imobiliários fazem isso. Mas a CVM, como ela voltou atrás, continua ainda os fundos podendo fazer isso naquela decisão. Então, inflação acruada é aquela inflação que valorizou o CRI, mas não gerou financeiro para o fundo. Então, fica cruado lá. Na hora que for pago a amortização, vai ser liberado essa inflação e assim vai poder ser distribuído financeiro para os cotistas.